Oi, Cris, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que o pessoal vai nos assistir, né? Posso chamar você de Cris mesmo? Tudo bem? Claro, fica à vontade. É Cris Nakayama, é isso? Isso mesmo. Cris, primeiro eu queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Você fez graduação em Ciências Biológicas, foi isso? Eu fiz graduação, fiz licenciatura e bacharelado em biologia lá na Federal de São Carlos, em São Carlos. Depois eu fiz o meu mestrado lá também, na ecologia e recursos naturais, já trabalhando com microbiologia, né? E depois eu vim para São Paulo e fiz o meu doutorado na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, e meu pós-doutorado lá também. O seu doutorado, qual foi o objeto da pesquisa? Eu trabalhei com biodegradação de compostos organoclorados, são compostos poluentes, e aí, especificamente, o pentaclorofenol era conhecido antes como pó da China, que era usado como um pesticida e tal. Então, eu trabalhei no meu mestrado também com esse composto, só que em dois contextos diferentes. Então, no meu mestrado, eu trabalhava com bactérias que eram aeróbias, que degradavam o pentaclorofenol na presença de oxigênio. E no meu doutorado, a gente resolveu fazer esse estudo agora com micro-organismos que vivem sem oxigênio, os anaeróbios, né? Então, aí no doutorado, eu fui trabalhar com essa biodegradação do pó da China, mas com micro-organismos anaeróbios. Que interessante. Cris, eu vou deixar aqui um convite no ar para você não ter oportunidade de falar não, mas no futuro, Claro. Cris, eu achei interessante, trabalho com bactérias, eu chamo de falar aeróbicas, não sei nem se é correto falar aeróbicas, aeróbias, né? É, Aeróbios. eu suponho que tenha sido um trabalho de campo muito interessante, assim, no mestrado e no doutorado aí, né? No doutorado, praticamente, e que deve ter tido, não sei, nós não vamos conversar sobre o teu doutorado hoje, um impacto, assim, do seu ponto de vista ambiental, extremamente interessante, já que degradava um material poluente e que provavelmente causava câncer, não sei, causava ou não? Extremamente tóxico, ele pode ter um potencial cancerígeno e tal, mas ele era foi um problema muito sério na Baixada Santista, que teve uma área muito extensa contaminada, né, com essa categoria de compostos que são os clorofenóis. Então, eu estudei essa microbiota, né, esses micro-organismos degradadores provenientes do sedimento lá do estuário de Santos e São Vicente, né, justamente com a intenção de, posteriormente, contribuir para o desenvolvimento de tecnologias, né, de degradação, de remediação e tratamento. Assim, era essa a ideia mesmo. Tá E aí, aceito o convite? Vamos conversar sobre isso futuramente? podemos, à vontade. Tá Tem bom. muita coisa para falar de remediação hoje em dia. Sim, sim, é de interesse público É, e muito polêmico. Cris, hoje eu quero conversar com você sobre uma experiência que poucos brasileiros tiveram ou têm a oportunidade, e vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser assim, tirando as minhas curiosidades enquanto cidadão que vê pela imprensa, que ouve pela imprensa, o que acontece lá na Antártica. Então, e a segunda parte, vamos conversar mais especificamente sobre o ponto de vista científico do trabalho que você tem desenvolvido com lá na Antártica. Me fala uma coisa, quantas vezes você já foi para lá e cada vez que você vai, normalmente você fica quanto tempo? eu já fui para lá 4 a 5 vezes, se a gente for contar as idas. Então, a primeira vez eu fui em 2003, depois eu fui em 2005, 2006. E agora, mais recentemente, em 2020. Né? Foi a última vez que eu estive lá. Você foi durante a pandemia? Não, eu cheguei aqui, voltei da Antártica e entramos em quarentena. Eu cheguei em março e a gente entrou em quarentena. Então, tinha começado, mas quando eu fui ainda não estava no auge, né? Assim, eu cheguei junto com o auge da pandemia e eu já entrei na quarentena, vinda da Antártica para a quarentena direto. Né? Então, Olha, Cris, a primeira curiosidade, teve algum caso lá de contaminação nas bases, tanto a brasileira como as outras, teve algum caso lá? Até onde eu vou, na época que eu voltei, era o único continente que ainda não tinha tido nenhum caso de Covid. Posteriormente,
ao longo do ano, surgiu um outro caso que foi isolado, né, e que aí se estabeleceram protocolos muito rígidos, os programas de pesquisa, eles meio que suspenderam as atividades por um tempo por lá, as atividades, inclusive, brasileiras de pesquisa ainda, então, agora que parece que no fim do ano podem retomar, mas o ano passado nem teve operação do ponto de vista da pesquisa mesmo, foi suspensa por conta da pandemia. Então, justamente para tentar preservar a Antártica aí da Covid, né? Então, mas acho que foi um esforço bem que foi recompensado, porque se houve, foi um caso bastante, acho que isolado, não sei se foi americano, enfim, mas eles conseguiram conter, ficaram no navio e deu tudo certo. Ok. E quanto tempo você fica por lá? Quantos dias? Porque as fases, porque a pesquisa ela é dividida em fases, né? Então, fases de verão, antes tinham as fases de inverno também. Então, as fases de verão, elas geralmente duram em torno de um mês. E é claro que, às vezes, em algumas oportunidades que eu estive lá, eu acabei dobrando de fase, então, teve fases que eu fiquei esses 30 dias, mas teve as minhas últimas idas, como eu fui dobrando as fases, eu acabei passando períodos de 3 meses e meio. E aí, em 2007, eu cheguei a passar uma primeira fase de inverno, então, fiquei de março a junho, então, eu fiquei outros 3 meses e meio nesse início de inverno por lá. Eu acho que a minha esposa ia gostar se eu ficasse 3 meses e meio fora, longe de casa. Ô, Cris. É bom, mas é ruim, né? A gente sente saudade de quem fica aqui, mas também, ao mesmo tempo, é uma oportunidade única, né? E a gente está isolado, mas não está, porque hoje em dia, com a internet, a gente consegue se falar sempre, todo dia. Isso encurta muitas distâncias. Ô, Cris, e como é a rotina, assim, a grosso modo? Você acorda de manhã, como é que é o dia na base? Como chama a base que você fica lá? Ficava? A estação, né? A Estação Antártica Comandante Ferraz. Tá. A ACF. Então, é uma estação de pesquisa. Ela tem uma rotina, né? Porque tem alguns... Então, assim, toda a logística e o gerenciamento da estrutura é feito pela Marinha, né? Então, a gente tem uma rotina estabelecida dos horários. Tem o horário do café, tem o horário do almoço, tem o horário do jantar, e a gente é dividido em grupos de serviço, porque todos nós contribuímos com apesar de, assim, tem o cozinheiro, que é o cozinheiro da Marinha, a gente não vai para a cozinha, mas a gente tem os grupos de serviço que têm a responsabilidade de colocar o café da manhã, de fazer, né, de cuidar da louça e tudo mais. Então, a gente tem que seguir um pouco esses horários. Então, mas quando a gente sai para campo, então a gente geralmente toma um café, e aí 7 da manhã, 8 da manhã, e daí vai para campo, vai fazer as pesquisas, ou vai para o laboratório fazer o que tem que fazer, e aí às vezes as pesquisas duram, o campo dura o dia inteiro, pode ser que dure o dia inteiro, pode ser que a gente saia em horários diferentes, então acaba sendo que a prioridade, né, da organização do dia, ela é feita a partir da nossa rotina da pesquisa. Isso é acertado, né, previamente, com os grupos de apoio, que vão dar apoio logístico para a gente, tudo. Então, a gente vai se planejando dia a dia. Mas tem essa rotina. Ô, Cris, e acidente? Eu suponho que deve ter assim, uma estrutura de organização, de prevenção muito rígida. A gente faz um treinamento pré-antártico, né? Então, a princípio, a gente já toma contato com as vestimentas, são vestimentas para o frio, mas não só para o frio. Então, a gente, por exemplo, eu fazia muita coleta com os botes, né? Então, a gente usa um macacão, que é um Mustang, que além de proteger a gente do frio, ele é flutuante. Então, a gente tem que também mas assim, a gente está num ambiente extremamente frio, então o ideal é a gente tomar todos os cuidados, né, os procedimentos de segurança. Então, tem limites de vento, a gente tem que tomar todos os cuidados para evitar acidentes, enfim, isso a gente está sempre atento mesmo. E o macacão, ele é desconfortável? Assim, ele limita a movimentação ou é tranquilo? Ele é tranquilo, é que assim, a gente põe bastante roupa por baixo também, acaba colocando algumas camadas de roupa, então a gente fica um pouco... mas dá para trabalhar, assim, o que incomoda às vezes um pouco mais são as mãos, quando a gente trabalha com amostras mais molhadas, porque vai molhando e acaba, né, sentindo aquele frio, mas na rotina, no final, assim, no começo, tirando aquele momento inicial do choque, assim, a gente vai se habituando com o frio, né, e aí a gente acaba
se acostumando com essa rotina. Sabe por que eu estou perguntando? O meu filho mora em Palhoça, aos pés da Serra Catarinense, perto ali de Florianópolis, é uma cidadezinha. E teve um dia, eu vou sempre para lá, teve um dia que eu, minha esposa, ele e a namorada dele, nós subimos a serra. E a gente olhou a meteorologia e ia fazer 0 grau. 0 grau. E a minha esposa é acriana. Já moramos aqui em Campinas há 40 anos, mas aí nós fomos comprar uma roupa lá, que é uma segunda pele, que eles falam. Eu coloquei, subi, fomos lá para cima, região de São Joaquim, ficamos um tempo lá, maravilhoso. Só que a gente foi comer um fundi à noite, num lugar lá romântico, bem legal, e a gente saiu a pé, porque a cidadezinha que a gente estava era bem pequena. Fomos andando, a que eu olhei num termômetro de rua, 0 grau, na minha cabeça eu pensei, pô, vai congelar a água, congelar tudo aqui. Mas, assim, a sensação, ao andar num ambiente 0 grau, para mim não me pareceu tão extrema. Não me pareceu, eu fui tranquilo, fomos conversando. Eu só não estava assim, me incomodando muito aquela pele lá. Eu cheguei dentro lá, que tinha o ar quente, né? Onde estávamos hospedados. Tirei rápido, porque aquela segunda pele me incomodava. Não, mas é isso. Acho que tem a questão da roupa adequada, é essencial, assim, de você colocar uma roupa térmica justa, né? E você tem as camadas de cebola que a gente fala, né? Então, camadas de cebola? Mas assim, você precisa colocar as roupas certas. Então, a que aquece, o corta-vento, então acho que a sensação térmica varia muito. Assim, se tiver vento, aí ela muda bastante, assim, aí a gente passa muito mais frio. Mas com a roupa, a gente passa, às vezes eu acho que eu passo menos frio lá, porque depois quando a gente entra na estação é quentinho e tudo, né? Do que às vezes quando a gente está por aqui e passa algumas frentes aí, eu não sei, em Santa Catarina, você falou, essa semana teve -8, né? Teve bem frio, né? Cris, mas assim, eu realmente tenho muita curiosidade, assim, para vocês que vira e mexe estão lá na estação, vira uma rotina, tá? E a curiosidade às vezes pode ser assim, aparentemente ser uma coisa, pô, o que esse cara está me perguntando? Mas é que a gente fica curioso. Não, mas... Você falou aí assim, de amostras úmidas. Você fica com várias luvas quando sai a campo. Eu acabo colocando, na verdade, uma luva fininha, de um material que é como se fosse a segunda pele da mão, e eu acabo colocando uma luva impermeável por cima, uma luva cirúrgica, porque para não perder muito o tato nem a destreza. Se a gente coloca muita coisa na mão, tudo bem, se eu vou fazer uma coisa mais pesada, puxar um cabo, aí eu posso usar aquelas luvas de Gore-Tex mais quentes, mais grossas, mas para manipular uma amostra, transferir amostras de sedimento, né, de lama do fundo para dentro dos saquinhos, fechar, são movimentos mais delicados, aí eu não consigo fazer com luvas grossas, aí eu uso, e aí invariavelmente elas acabam molhando mais cedo ou mais tarde, então isso acaba esfriando um pouco a mão, mas depois a gente acostuma. E o verão? E o verão lá? Você falou que tem fase verão, fase inverno. No verão lá, qual é a temperatura média no ambiente? Então, como a nossa estação, ela está lá na península, ela é um arquipélago da Península Antártica. Então, a gente está na porção mais próxima da América do Sul, né? Então, apesar de fazer temperaturas muitas vezes próximas de 0, elas tendem a ser umas temperaturas ligeiramente positivas. Agora, a gente está vivendo momentos em que as temperaturas estão batendo recordes positivos, né? Então, o ano passado, quando eu estava lá, a gente estava, não sei, teve uma época até que teve notícia nos jornais que eles tinham registrado um pico, um recorde de temperatura positiva, foi justamente na época que a gente estava lá que a gente chegou a pegar 18 graus, né? Isso é quente, muito quente, a gente estava de camiseta por isso, né? Então, isso é resultado já, né, das mudanças climáticas, então a gente está tendo esse aumento, e a Península Antártica acaba sendo mais... mas, assim, no geral, assim, ela vai ficar aí entre 0 e 10, eu não sei te dizer o valor exatamente da média, mas é por aí. Assim, o continente não, o continente já é mais frio mesmo. Tá, a península fica pertinho, assim, em termos, né, da Terra do Fogo?
do sul ali não sei se Chile ou Argentina, né? Aquela ponta lá. Aquela, exatamente, assim, a gente, inclusive, quando a gente vai para lá, a nossa última parada é Punta Arenas, né, que já fica ali na pontinha da América do Sul, e faz uma travessia de voo de avião, assim, da FAB, e dá em torno de 3 horas, mais ou menos, né, para a gente chegar. Então, é aquele dedinho da Antártica com o dedinho da América do Sul, é ali onde a gente fica, assim. Então, acho que ali aquela região mesmo da Terra do Fogo, do Ushuaia, de Punta Arenas, acho que são as regiões mais ao sul. Eu ia dar um jeito de fazer uma escala de uma semana lá nessa região do Chile. Del Paine. Tem um crustáceo lá, não sei como é que chama, que é enorme, assim, ó, que eles comem. Centoia. Sim. A centoia. Você deve ter comido, né? Você fez uma cara assim. Eu ia tomar vinho, e comer isso aí, ó. Mas é porque quando a gente vai, assim, quando eu fui sempre de avião, né? Então, na verdade, quando a gente chega em Punta Arenas, a gente sempre tem pelo menos uma noite antes de ir para a Antártica. Essa noite pode ser uma noite, ou pode ser uma semana, ou pode ser 4 ou 5 dias, depende da janela. A gente tem que ter uma janela de pouso lá na base de Frei, que é a base chilena, que fica na mesma ilha que a gente fica, né, na estação brasileira lá. Então, assim, a gente pode ser que a gente passe alguns dias em Punta Arenas, e aí nesses dias a gente acaba... eu ia ficar torcendo para a janela se fechar. Mas quando a gente está indo, o que a gente mais quer chegar, né? Então, imagino. Eu estou brincando, mas eu imagino. A base de pouso lá do Chile, tem uma pista grande ou vocês vão de helicóptero que tem pouso vertical? Como é que é? Não, a gente vai de avião da FAB, o Hércules, né? Agora eles estão procurando substituir os aviões, mas por enquanto a gente vai de Hércules. É uma pista de cascalho natural, né, de solo natural de lá, mas é uma pista bastante extensa e larga, né, dá para pousar com tranquilidade. Cris, você sabe quantos anos tinha aqueles Hércules? Peraí. Ninguém está nos ouvindo, fala a verdade. Com aquele ambiente instável da região, você ficava tranquila dentro do Hércules? Olha, muito tranquila, sabia? Porque, na verdade, o Hércules, ele é um avião muito estável e ele tem uma autonomia muito boa, né? Então, na verdade, ele tem as turbinas e mesmo que você perca uma outra turbina, ele consegue se manter. Então, em termos de segurança, apesar de ele ter aquele jeitão pesadão e na hora de decolar parece nem que você está andando, que ele vai devagarinho, mas ele tem uma estabilidade grande, assim. E eu vejo que eles têm um cuidado muito grande. Assim, eles não vão fazer o voo se eles sentem que tem alguma coisa que não está correta, então, assim, eles até são bastante cuidadosos. Então, assim, a gente se sente bem cuidado, né? Então, acho que isso aumenta a nossa segurança, assim, não sei, acho que... E aí, apesar de tudo, é um avião, a gente não vê janelinha, porque é aquele avião que a gente fica, né, fechado, assim, mas eu nunca senti medo, não, assim, no Hércules, assim, acho que... Sabe por que eu tô rindo? Eu vejo o Hércules em filmes, em noticiários, e eu tenho a impressão de que ele é extremamente lento e pesado. Então, fico na minha cabeça, eu fico pensando, esse negócio vai cair. Ele é lento e pesado mesmo, assim, mas ele acho que mas é estável, sabia? A gente acaba que... A gente bate palma quando pousa e tudo. Assim, mas Na graças a Deus, né? A hora que pousa. Ufa, né? Mas dá tudo certo. Ô, Cris, sabe por que eu levo com bom humor? Eu tinha um amigo, ele já morreu, que tinha um aviãozinho, um Cessna 1967, 67. E eu voava com ele, porque eu gosto, né? Fazia voos panorâmicos em Campinas e tal. Um dia ele me convidou, eu fui dar um curso na Serra da Mantiqueira, numa pequena cidade, e ele falou assim, olha, se você pagar a gasolina, você pode até convidar um amigo aí, vocês racham a gasolina, porque eu preciso colocar o meu aviãozinho para rodar, eu levo você, e a gente fica lá, depois volta. Eu falei, beleza. Falei, beleza. O incauto que vos falou, beleza. Hora que nós decolamos lá, só quem entrou no Cessna 1967 sabe o que é bem legal. Só que era o dele um monomotor.
Aí, a hora que a gente foi subir, ele falou assim, hoje a gente está sem condições de voo, porque estava um pouquinho nublado, não muito. Eu pensei, pô, dá para voar. E ele estava nervoso, tinha 75 anos, nervoso, olhando para lá, para cá, e eu pensei, meu Deus do céu. E depois eu fiquei sabendo que ele não era muito cuidadoso com a manutenção das aeronaves dele. Beleza. A hora que a gente subiu, acho que no dia seguinte, eu falei, acho que dá. Olha só, acho que dá. Acho que dá, nossa, dá uma segurança isso já. Nós subimos, entramos numa nuvem branca, e eu não conseguia ver, eu olhava de um lado, eu estava do lado dele, do banco do passageiro ali do lado. Ele falava que eu era o copiloto. Ah. Não, e era. Ele me pôs de copiloto, eu ficava olhando o mapa, ele me ensinou a olhar o mapa, altitude, tudo lá. Eu, engenheiro, conheço curvas de nível. Então, pronto. Mas aí ele me pôs e eu li. Mas beleza, a hora que a gente entrou na nuvem branca, não conseguia ver um palmo nem na frente, nem dos lados. Eu me senti como se eu tivesse de olho fechado. E pensei, pô, ele tem os instrumentos. Aí é que eu descobri que ele não voava por instrumento, era visual. Ele falou, assim, ó, eu só uso esse e esse outro instrumento, né, um que dava altitude, mais ou menos um GPS lá, tem muitos anos. Aí ele ficou extremamente nervoso e falou para mim, olha isso aqui, era uma espécie de altímetro que mostrava se o avião estava na horizontal. Imagina, assim, ó, eu lá fazendo aquela cara de ué, de que estava tudo bem. Mas por dentro eu estava ali, mas beleza. Nossa, aí foi, e ele nervoso, foi tentando sair assim. A hora que ele viu uma janela de visibilidade, eu vi ele fazer assim, saiu, pegou a janela de visibilidade, saiu, aí ele se localizou, pediu para eu olhar lá o mapa de voo, que mostrava onde estávamos saindo, para onde nós iríamos, tinha os pontos de referência. Ele olhava lá para baixo, aquele lá é o Rio tal, aquele lá é tal cidade, vamos embora. Ufa, né? Mas aí, a hora que a gente tomou o rumo correto, eu falei para ele, fala uma coisa, isso aqui é um monomotor? E se o motor pifar? Não, não tem problema. A gente olha um lugar lá e a gente pousa, a gente vai planando e pousa. Foi uma das viagens, Cris, foi uma das viagens mais interessantes e assim, surpreendentes que eu fiz, né, na minha vida. Depois eu voei várias vezes com ele. Mas uma hora a gente estava lá, assim, lá em cima, chegando já quase em Campinas, e ele falou assim, cara, ele era muito religioso. Falou assim, eu já estou pedindo para Deus me levar, porque eu estou cansado, meu filho me dá problema, ele tinha uns probleminhas com os filhos e tal. Então, se me levar, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu estou pronto para ir para as mãos de Deus. Aí eu falei para ele, fala isso lá embaixo. Eu falei, fala isso lá embaixo. Eu falei para ele, fala isso lá embaixo, cara, aqui não. Eu não estou pronto para ir embora. Eu não. Mas assim, ele era gente fina demais, e era um homem que, assim, o olhar de quem acredita muito em Deus e entrega a vida nas mãos de Deus. Era bonito ver uma pessoa com esse olhar. Aí ele se colocou como missionário para trabalhar com o aviãozinho dele, como voluntário de graça, pegando índios numa tribo, no Mato Grosso, e levando para tratamento médico e voltando. Ele falou assim, eu quero passar o resto da minha vida doando para a sociedade, para a comunidade, aquilo que Deus me deu. Aí ele ficava insistindo comigo para ir lá. Eu falei, cara, eu te conheço. Eu acho lindo, mas eu não vou. Eu já morei na Amazônia, no Centro-Oeste, já fui várias vezes. A temperatura lá oscila muito, cara. Pode começar a chover. Vai que Deus resolve atender o seu pedido, né? Numa dessas viagens. E atendeu. Ele caiu e morreu lá. Até hoje eu lembro dele insistindo comigo para ir. Eu não estaria aqui para contar a história. Tá vendo? Mas agora você está aqui para contar até a história dele também, né? Ainda bem. Ele foi embora. Mas assim, eu lembro dele com muito carinho, muito carinho. Assim, mas o Hércules, eles fazem, tem na rotina de voos, né, que são vários dias de voos lá, os últimos dias são sempre para fazer também os treinamentos dos pilotos. Então, eles já têm que ter um número de horas e tal, e aí toda a pernada, né, eles fazem ainda os treinamentos com os pilotos e tal, então, assim, aí eles têm que... Mas tem que ser, né? Não é fácil, você tem que tomar algumas decisões, às vezes você vai, às vezes a janela que você tinha fecha,
tem que voltar no meio do caminho, tem bastante habilidade envolvida. Você chegou a voltar? Eu dei sorte de nunca precisar voltar, mas já conheço colegas que foram, estava quase chegando, precisaram dar meia volta, então eles saem com autonomia para ir e voltar, né, se precisar. Mas, tem que ser. O problema é o seguinte, eu sou engenheiro, eu penso de forma cartesiana, eu era administrador, pensava de maneira cartesiana, sempre olhava a série histórica passada para minimizar riscos futuros, como um pesquisador faz. Mas, tudo bem, beleza, mas quando você vê uma situação assim, você começa a ficar meio desconfiado. E o que se espera é que seja tudo muito bem planejado, não é verdade? Não pode ter, assim, tem que ser bem minimizada a probabilidade de ter um problema mais sério. Agora, esse meu amigo, ele me ensinou muito em termos de planejamento pelo que ele não fazia. Meu Deus, olha, até que ele, na verdade, conseguiu fazer bastante, então, né? O que você fala, assim. Não, é que ele rodava... Isso deve ter contado bastante também. Ele era presidente do Aeroclube aqui na época, ele conhecia bastante, e é que mineiro gosta de prosear e colocar cores mais fortes. Ele planejava, assim, mas, assim, eu não sei se ele fazia manutenção como era necessário. Mas tudo bem. E outra coisa, a família dele todos são muito meus amigos, e se eles assistirem eu falando dessas coisas, vão brigar comigo. Depois você diz. Não, vou deixar. É a parte mais divertida, assim, dos vídeos, são essas histórias de vida. Não, mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma curiosidade. Eu fiquei pensando, eu vou ficar conversando, proseando na prosa sem rumo, e vou esquecer de perguntar algumas curiosidades que eu tenho. Sim, beleza, você falou do verão, da fase do verão. E inverno, a temperatura chega lá a menos 30, menos 40? Eu acho que ali, quando eu estive lá no inverno, eu cheguei a pegar menos 17, eu não sei se chega a menos 30, menos 40, acaba, justamente porque a gente está na península, né? É isso que eu digo para você, a gente está numa área em que, mas o recorde de temperatura negativa no planeta é na Antártica, lá no continente, que chegou a menos 90, né? Na estação, acho que de Vostok, então, assim, a gente... o continente como um todo, ele é o continente mais frio, onde você tem as temperaturas mais baixas, os ventos mais fortes, as maiores altitudes, a terra de extremos é a Antártica. Só como a gente está na estação, que está na ponta da península, a gente acaba pegando condições um pouquinho mais amenas, né? Mas para a gente que é brasileiro, menos 17, assim, já é bastante, assim. E acho que aí, a secura do ar é muito, muito intensa, a gente sente muito por conta dessa temperatura. Você reparou que eu comecei a dar um sorriso aqui? Eu já comecei a pensar uma besteira. Eu acho que deveria pegar os terraplanistas e levar lá nessa parte extrema para eles olhar a borda da Terra. Isso, porque eles falam que a borda da Terra é a Antártica, né? Eles sabem que é difícil ir lá, então eles ficam falando isso. Devia pegar os caras e colocar lá. Fica olhando aí, ó. Pois enfim. Eu não achei a borda da Terra, não consegui achar. Você foi no continente? Não fui no continente, não tive a chance de ir. Mas a gente tem o grupo, né, do Jefferson, né, que lá do Rio Grande do Sul, eles têm a gente tem a base criosfera que fica no continente, e tem pesquisas brasileiras sendo feitas no continente também. Assim. Cris, agora uma pergunta pessoal. De alguma forma, essa tua experiência na Antártica transformou a sua forma de pensar, de enxergar o mundo, ou não? É transformador, porque a gente vai... A Antártica ela tem uma... Eu não sei se por conta da gente... Mas mesmo que a gente consiga se comunicar com as pessoas aqui, a gente está num lugar assim, que tem um contato muito próximo com a natureza pura, assim, vamos dizer, né? Então, eu acho que a gente se conecta muito com essa natureza, é uma região que passa hoje por bastante mudanças por conta das mudanças climáticas, então, assim, a gente se sente muito pequeno, porque a gente ali está totalmente à mercê das forças da natureza, então, assim, a gente sai para coletar se a natureza quiser, se o clima permitir, a gente chega e pousa lá se o clima permitir, se a natureza permitir, então a gente percebe o quanto que a gente é uma parte pequena de tudo isso e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que a gente tem, assim, de cuidar disso, porque a gente ainda, mesmo sendo uma parte pequena, a gente impacta muito. Então, a gente valoriza muito mais
o planeta, o ambiente, essa relação da simplicidade. A gente não precisa de muito, assim, a gente, quando está lá, a gente descobre isso de uma maneira muito bonita, assim, é um lugar muito, muito bonito e muito enriquecedor mesmo. Acho que muda, pelo menos a minha experiência foi uma experiência transformadora, assim, me senti privilegiada de poder viver. Você sabe que com a idade, eu estou com 60 e poucos anos, eu estou me tornando cada vez mais minimalista. E eu acho legal, eu vi no seu olhar que você gosta disso. Aliás, assim, eu tenho a impressão que os japoneses têm isso muito forte, a simplicidade nas relações humanas, na relação com a natureza. Gostei bastante. Eu falei de Palhoça, lá, né, onde mora meu filho, eu comprei um terreno, um lote, numa colônia de pescadores, vou construir lá e quero passar o resto da minha vida por lá. Eu sou urbano, querendo ou não querendo, lá tem internet banda larga. Com 40 minutos, se eu quiser, eu estou no aeroporto de Florianópolis, fica bem próximo, fica na parte continental ali, dá para enxergar a ilha do outro lado, do sul da ilha. Eu vou para lá já com essa minha proposta minimalista, assim, pessoal, sem falar nada com ninguém, em silêncio, sabe? E aí, ó... E conectar, né, é importante isso, assim, conectar com o ambiente, em todo lugar que a gente estiver, a gente se conecta, mesmo depois que a gente vai para lá, quando a gente volta para a cidade, a gente se conecta mais também, eu acho que você fica mais atento ao ambiente, porque tudo né, o ambiente, quando a gente fala em meio ambiente, né, não é aquilo que está distante na natureza, todo ambiente é o meio ambiente, né, então a gente transporta um pouco dessa conexão, é claro que o ambiente urbano tem a nossa presença muito mais... Legal, muito bom. Você falou várias vezes do vento, né? Assim, se o vento deixar, se está ventando muito. Fala um pouquinho mais sobre essa questão do vento ao longo do tempo que você esteve lá, que você viu. Tem dia que não dá nem para sair fora eu chamo de base, mas estação, né? Estação, então, é que, na verdade, assim, as condições climáticas lá, elas podem mudar muito rapidamente. Mas é previsível. Previsível, assim, numa escala de tempo, às vezes, de horas, né? Então, às vezes a gente sempre conta com o apoio de alguém que fica monitorando os parâmetros meteorológicos, né? Então, na época que eu ia lá, não 2020 agora não, mas quando eu ia lá antes, a gente tinha uma equipe do INPE que ficava sempre por lá também, que eles têm pesquisas, né, que eles fazem por lá, e eles davam um pouco desse apoio para a gente, então era isso, a gente saía e falava assim, olha, amanhã vocês têm uma janela, o tempo vai estar bom de tanto a tanto, depois é capaz de virar, é capaz de fechar, então a gente às vezes saía, né, e vai subir um morro, vai fazer uma expedição por terra, de repente passa um rádio para a gente e fala assim, olha, volta porque vai fechar, vai nevar, o vento vai piorar, as condições de vento vão piorar, a gente, assim, de ter vento, acho que o pior vento que eu peguei lá foi em torno de 120 quilômetros por hora, mas isso foi um evento pontual, né? Vocês sempre saíam em grupos, em equipes? A gente sai sempre em mais de uma pessoa, se vai numa distância um pouco maior, leva o rádio junto, se precisar chamar, né, você tem os canais. Rádio funciona bem lá? Rádio funciona. Tem uma estação rádio na estação, né, então a gente tem a comunicação com a estação. Hoje em dia tem celular, né, então, assim, a estação brasileira tem uma antena da Oi lá, né, então o nosso celular tendo o chip de lá, ele acaba que pega também. Tem alguns pontos que o sinal não chega, mas aí a gente pode usar o rádio. Então a gente tem sempre que estar em contato, porque se precisar comunicar alguma emergência e tal, você tem que fazer isso. Então, quando você fala de segurança, dos protocolos de segurança e tudo, assim, isso envolve mesmo, né, as trilhas que a gente pode fazer, os procedimentos para a gente garantir que nada que a gente não tenha acidentes, né, enfim, que se comprometa. E você tinha horários de lazer, janelas de lazer que você poderia fazer à noite, por exemplo? Como é que é lá? Filmes? Como é que é? Tem sala de vídeo, a gente pode ter
tem a sala de estar, que é uma sala de convivência, tem jogos, a gente senta com os amigos para conversar, tem música, a gente faz, né? É grande, a estação... Tem Natal e tinha Ano Novo, então a gente fazia também. Legal. A estação é grande, em termos assim, de área? Agora ela está, inclusive, bem maior do que ela era antes, né? Ela é uma estação, está com 2 módulos grandes, né? E então, agora que a estação ela sofreu um incêndio em 2012, foi totalmente destruída, né? E agora ela foi reconstruída, ela tem acho que quase uns 3 vezes o tamanho original, ela está bem grande. Então, ela tem um módulo de laboratórios, de área de convivência, e de oficina, de máquinas, de operação, e atrás tem um módulo dos alojamentos, tem uma academia também, tem sala de vídeo, sala de reuniões, tem uma sala de estar, assim, então a gente acaba... Mas a gente usa muito a área mesmo que tem no bloco da frente, que tem um refeitório, que tem um estar ali, que tem uma televisão, a gente acaba ficando muito por ali, né? A TV pega programa... satélite, né? Deve pegar as emissoras do Brasil lá, né? Pega, não pega todas, assim, né? Pega algumas, assim, principalmente Globo, essas televisões, que vai por satélite mesmo. E tem programação de vídeo, né? Hoje em dia a gente, como tem internet, né? A gente também tem os streamings, então a gente pode acessar de lá, assim. Acho que a internet conecta a gente muito, aproxima bastante. Sim, fantástico. Ok, legal. E me fala uma coisa, antes da gente entrar na parte aí da sua pesquisa, mais uma pergunta. Por que você resolveu ir para lá atrás, já voltando na sua timeline, na sua linha do tempo, quando é que você pensou, eu vou participar disso aí? Você deve ter participado de algum edital, né? Não, então, na verdade, assim, no meu caso foi uma feliz oportunidade, né? Então, eu vim fazer o meu doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, né? Então, no Laboratório de Microbiologia Ambiental, e a chefe do departamento, a Vivian, né, Pelizari, minha orientadora era a Rosana Vazola, que era da Escola de Engenharia de São Carlos, depois veio como professora convidada ali do ICB, e a Vivian, ela tinha um projeto dentro do programa, na época, né, no PROANTAC, que é o programa do CNPq, que financia pesquisas na Antártica, é o PROANTAC. Então, ela tinha um projeto lá. E como eu estava estudando os anaeróbios e tal, ela tinha algumas amostras de lá, e eu falei assim, vamos ver, eu já estava começando a me interessar pelo metano, pela produção de metano, que é um processo anaeróbio também, e aí eu peguei umas amostras de sedimento, e aí eu falei, vamos ver se produz metano, e aí a gente viu que produz. E aí foi quando eu comecei a estudar, e aí veio a oportunidade de ir, eles montavam as equipes todos os anos para fazer as coletas para o projeto da Vivian, e aí eu fui. Então, acho que foi uma oportunidade, assim, sonho a gente sempre tem, eu tenho de criança uma foto da Antártica, que eu tinha ganhado uma vez, eu falei assim, puxa, ia ser tão legal um dia estar lá, mas nunca imaginei que, nunca foi um planejamento, aquilo que você diz do imponderável, aconteceu, então, assim, de repente, eu tive essa oportunidade aí, foi incrível. Cris, essas situações, assim, de imagens que a gente tem quando é criança, elas são muito interessantes. Às vezes, atravessa a vida a gente tendo aquilo ali como objetivo ou não. Quando eu era criança, quem vai nos ouvir aí, que nasceu aí, a geração Z, né, vai dar risada do que eu vou falar. Geração Z vai dar risada. Mas, assim, para fazer pesquisas, eu tinha que ir para a biblioteca lá no ensino médio, né? Você não precisa falar que você é desse tempo, não. Tudo bem. Eu tinha que ir para lá. Eu me lembro que eu abri um livro lá, um velho, antigo. Foi por isso que eu fui fazer ciências biológicas. Eu descobri um livro dessa grossura só com exercícios de genética e evolução. E eu ficava brincando, fazendo exercícios. Quando eu vi, na época, eu me apaixonei pela genética e caminhei por aí. Poderia ter passado a minha vida toda nessa linha, ter ido para o projeto Genoma, mas por circunstâncias outras eu acabei mudando, indo para a engenharia. Mas uma coisa que eu via sempre, que eu sempre quis, desde criança, era a Torre de Belém, em Lisboa. Eu falava, eu quero ver de onde partiram as grandes navegações. Já fui lá 2 vezes depois de adulto, né? E a primeira vez que eu cheguei é uma coisa, não é tão assim, você olha, coisa simples, mas é um ponto turístico.
E eu fiquei assim encantado, porque era a imagem que eu carreguei a vida inteira. Eu fui por terra para visitar, depois eu fui pelo Rio Tejo, assim, saí de tarde, peguei o anoitecer, chegando para lá, fiquei imaginando os grandes navegadores saindo dali. Então, assim, uma coisa que é de cada um, né? Eu carreguei isso comigo a vida inteira. Ô, Cris, eu vou primeiro, eu quero te agradecer. Já tinham me falado que você era uma pessoa extremamente simpática e competente e dedicada às suas pesquisas. Já tinham me falado. Então, não está sendo surpresa, mas eu estou muito feliz. Imagina, que isso. Estou muito feliz. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Uhum. Eu também estou muito feliz de estar proseando, batendo esse papo com você. Testemunha viva. Então, tá vendo? Aliás, morreu alguém no incêndio lá? Morreram 2 militares que combater o incêndio, né? Que foi ele começou nos geradores, né? E teve um vazamento de combustível e começou o incêndio lá. E eles foram tentar combater o incêndio e não conseguiram. Eles ficaram presos lá e não conseguiram sair. Então, um deles eu conhecia, uma pessoa muito querida, muito competente, né? Eu tinha, assim, foi uma tristeza muito grande, né? Assim, eles estavam fazendo o dever deles, mas a gente nunca espera, né? E nunca quer que isso aconteça, assim. Mas foi um evento bem e é muito uma das coisas que a gente teme muito lá. Não só o Brasil, qualquer país, são os incêndios, porque pelo clima frio, é uma atmosfera muito seca, os materiais das estações são inflamáveis, porque você tem os isolamentos e tudo, madeira, né? Então, a gente tem uma preocupação com incêndio sempre muito grande, porque isso foi o que acabou acontecendo, né? E destruiu tudo mesmo, é tudo muito rápido. Você faz parte da brigada de incêndio? Não, a brigada é militar, né? Porque lá tem um grupo base que é um grupo de militares que são selecionados para ir para fazer a comissão de cada operação. Hoje em dia acho que são 15 ou 20, né? Que vão para lá. E então, entre eles além de ter as suas funções dentro da estação, né, eles também são brigadistas, então eles têm as funções deles como brigadistas. A gente treina só assim, faz as simulações como pesquisador, mas a gente não compõe a brigada. Você deve ter bem claro para você que são os anjos que protegem vocês lá, né? Olha, esses militares. Eles têm uma responsabilidade, né? Mas eles tomam muito cuidado mesmo, são bastante cuidadosos, né? E acabam que garante, né? Essa segurança nossa. Né? E a gente também, né? A gente faz a gente também estuda, né? E faz essa questão, né? E segue os protocolos e os procedimentos direitinho. Cris, eu vou chamar a vinheta já. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre o objeto da sua pesquisa lá na Antártica. Mas, antes de chamar, eu queria saber qual é o objeto da sua pesquisa. Só o nome da tua pesquisa. O que você esteve ou está, não sei se tem voltado lá, continuando com a pesquisa. O que é exatamente? A minha linha de pesquisa é na área de monitoramento ambiental, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do metano, da ecologia do metano, associada a esse monitoramento ambiental. Eu posso dar um contexto geral também. Ok. Eu vou chamar a vinheta e a gente volta já, tá bom? Tá bom. Ok, estou papeando, uma conversa extremamente agradável com a pesquisadora Cris Nakayama, que tem desenvolvido nos últimos anos aí pesquisas na Antártida. Antártica ou Antártida, tanto faz, ela me explicou que tanto faz, e eu gostaria de conversar nesse segundo bloco. Na primeira parte, antes da vinheta, a gente conversou sobre generalidades e curiosidades com relação à vida lá no extremo sul do planeta. Agora a gente vai conversar especificamente a respeito das pesquisas. Cris, por gentileza, repete para a gente recomeçar, o que você desenvolveu, a pesquisa que você desenvolveu lá na Antártica.
Bom, quando eu fui para lá pela primeira vez, eu trabalhei num projeto que envolvia monitoramento ambiental, né? E aí eu comecei a estudar a ecologia do metano associada a esse monitoramento ambiental. Então, eu queria contextualizar um pouco essa pesquisa, né? Não sei se eu posso. Então, nessa época, eu estava no final do meu doutorado, e existiam o CNPq é o órgão financiador da pesquisa da Antártica, né? E ele tem um programa que é o ProAntar, e ele financia por meio dos editais. Então, nessa época, eu estava participando de um projeto de um edital das redes. Então, eu participava de uma rede que fazia justamente o monitoramento ambiental lá da região, na Baía do Almirantado, que é onde fica, na Ilha Rei Jorge, né, Península Antártica, que é onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz. Aquela área é uma área especialmente gerenciada, então existe uma preocupação muito grande com a preservação ambiental, né, e aquela é uma área que é especialmente gerenciada. Então a gente trabalhava com monitoramento ambiental, verificando os impactos das atividades humanas, de pesquisa, tudo bem, lá naquela região. E a gente estava avaliando diferentes indicadores, né, o grupo da rede, que era um grupo de vários pesquisadores de diferentes instituições, avaliando indicadores de impacto das atividades humanas lá. E eu trabalhava especificamente com o grupo da Vivian Pelizari, né, que trabalha com indicadores microbiológicos. Então, a gente fazia análise de indicadores de poluição fecal, por exemplo, de diversidade microbiana. E aí surgiu a questão de, considerando que o metano, né, ele é produzido por micro-organismos, ele é derivado da degradação da matéria orgânica, sob condições anaeróbias, né, e é também um gás de efeito estufa, surgiu essa questão, poxa, será que as atividades lá, principalmente, aí a gente nesse momento focou na questão do tratamento do esgoto, do lançamento do efluente que vinha do tratamento de esgoto da estação, será que ele estimula a produção de metano na Baía do Almirantado? Que aí a gente estaria estudando essa produção de metano como uma indicação da atividade, de um impacto da atividade, ao mesmo tempo em que a gente estaria avaliando um aumento na produção de um gás de efeito estufa, né, que o metano é o segundo mais importante depois do dióxido de carbono, se a gente não considerar, né, o vapor de ar. Então, e aí a gente começou a fazer esse monitoramento, fazendo coletas, eu estudava coletas de sedimento a partir do lançamento do sistema de tratamento de esgoto em pontos de referência, né, mais distantes desse lançamento, comparando tanto a diversidade associada ao processo de produção de metano, como medindo fluxos de metano para a atmosfera, fazendo alguns testes físico-químicos também no sedimento coletado, para fazer essa correlação. Então, era essa a pesquisa que eu fiz, esse foi meu pós-doutorado lá. Ô, Cris, e você ficou quanto tempo desde o início? Você terminou o pós-doutorado ou você continua? Não, eu terminei. Esse meu pós-doutorado, eu fiz 2 pós-doutorados nessa época lá, né? Então, foram 2 anos. E foi 2007 a 2006 a 2008, mais ou menos, que eu fiz essa pesquisa lá. Depois eu continuei junto ao grupo, que a gente, esse trabalho de monitoramento dos indicadores, de uma maneira geral, os de poluição fecal e outros indicadores, ele permaneceu. Então, eu continuei também com o grupo, né, desenvolvendo outros trabalhos junto com eles nessa parte de diversidade microbiana. Então, eu fui ativamente para lá de 2003 a 2007, desculpa. Depois foi um outro período que eu fui trabalhar, né, trabalhei com outros projetos, em outras atividades profissionais. Em 2011 eu entrei na Unifesp como docente lá, e agora em 2020 eu voltei ainda, que esse projeto da rede, ele foi se desdobrando, né, e teve um INCT coordenado pelo Rio de Janeiro, que também continuou esse trabalho de monitoramento ambiental, e agora existe um projeto, que é um convênio da USP com o Ministério do Meio Ambiente, que faz o monitoramento da região em função também do impacto do incêndio, né, de 2012. Então, é um trabalho aí de um longo tempo. E aí, agora em 2020 que eu voltei nesse escopo do monitoramento para continuar um pouco esse trabalho de avaliação desses indicadores, enfim, esse apoio. No seu pós-doc, você pegou um recorte de tempo bem definido,
começo do levantamento, final. Você tinha série histórica passada, tinha elementos, tinha dados coletados anteriormente, ou não? Você trabalhou a partir do momento que você iniciou. Como é que foi isso? Assim, a questão do metano não tinha. Então, essa foi uma pergunta que foi feita, né, nesse pós-doc, que não tinha sido feita antes. A gente tem dados, assim, os grupos de pesquisa, né, que são indicadores biológicos, químicos, físicos, descrições de solo. Então, esses dados meteorológicos, esses dados existem em séries temporais, né, e já existiam algumas caracterizações feitas, mas a pergunta do metano não tinha, não. Então, isso foi um dos primeiros vezes que a gente mediu fluxo. Existem trabalhos na literatura que mediram fluxos de metano na região da península, do Estreito de Bransfield, que fica na redondeza ali, mas ali na Baía do Almirantado a gente não tinha esses fluxos de metano. Então, foi mais ou menos a primeira vez que a gente começou a trabalhar com esses fluxos por lá, com colaboração até do INPE, né, em São José dos Campos, do grupo do PIN, né, do PIN. Então, a gente percebeu, na verdade, que existia, né, um impacto positivo, ainda que pontual, de pequena intensidade, na produção de metano local. Então, a produção de metano era ligeiramente maior, ali mesmo perto do lançamento do efluente, quando comparado aos nossos outros pontos de referência. A gente vê que o ambiente aquático ali, tem hora que ele serve como uma fonte de metano para a atmosfera natural, em alguns pontos daquelas baías, ele pode inclusive servir como um sorvedor, ou seja, ele pode ainda captar metano da atmosfera, né, o fluxo negativo, né, da atmosfera para a água do mar. Então, ali naquela região que a gente estava, a gente viu as duas situações, mas que a entrada do efluente, ela causava algum estímulo, não tanto porque a gente estava contribuindo com células, com micro-organismos que produziam, que a gente não detectou os mesmos grupos quando a gente fez a análise da diversidade, mas, muito provavelmente, por causa do aporte de nutrientes, um aporte de matéria orgânica, que mesmo tratada ainda acaba tendo alguma contribuição. Então, a gente nessa época, foi essa pergunta, né, que a gente fez por lá. O metano hoje tem outras questões associadas a mudanças climáticas também, mas essa do meu pós-doutorado era uma pergunta mais específica. Ok. Ô, Cris, e qual foi a metodologia que você utilizou? A gente, na época, a gente fazia coletas de sedimento, então a gente coletava com dragas, né, a partir de embarcações da estação mesmo, e depois esse material era transportado para o laboratório, lá na estação. Então a gente fez a extração do DNA desse sedimento, e aí a gente usou técnicas que a gente chama de fingerprinting, que são técnicas que permitem que a gente tenha um perfil mais ou menos, no caso são bandas, né, acaba gerando quase como se fosse, né, um código de barras, vamos dizer assim, e que dependendo da diversidade, essa combinação das bandas vai ser diferente. Então a gente consegue fazer uma comparação entre essas diferentes comunidades microbianas. E a gente fez também o sequenciamento, né, para poder ter uma noção dos grupos microbianos presentes lá, então de bactérias e de arqueias, na verdade. Então, em paralelo, granulometria, testes físico-químicos, e o fluxo de metano a gente colocava as cúpulas, né, umas cúpulas de PVC na superfície da água. De tempos em tempos a gente coletava amostras da atmosfera de dentro dessa cúpula, e isso foi trazido para o Brasil e analisado lá no INPE. Eles fizeram a quantificação do metano nessas amostras, e aí a gente vai, ao longo do tempo, se aumenta a concentração, o fluxo é positivo, é do oceano para a atmosfera, ou se ele, com o tempo, diminui, ao contrário, né, ele passa a ser negativo da atmosfera para o oceano. Poderia ser neutro também, mas a gente não encontrou nenhum fluxo neutro. Ô, Cris, e antes, quando chegaram as primeiras estações lá, não havia tratamento dos efluentes? No primeiro momento, eu acho que é bem antes, né? Isso eu acho que não, mas a gente nunca teve, a gente como país, a gente sempre teve uma conduta ambiental que é elogiada, assim, né? Então, acho que geralmente tinham banheiros químicos, e aí o material é trazido de volta para cá, né? Uhum. E que você tem as estações, alguns acampamentos, que às vezes se enterram e tal, mas eu acho que os nossos acampamentos também utilizam banheiros químicos, e aí esse material é recolhido e é trazido para o Brasil, né?
E a gente lá, desde a estação, quando foi construída, depois eles construíram um sistema que tinha tipo um sistema fossa-filtro, né, que tinha lá, assim, no Nairobi, né, e que funcionava para fazer. Depois eles reformaram esse sistema, agora eles têm uma estação de tratamento. A estação, ela tem um sistema de tratamento de esgoto há muito tempo já, né, e inclusive a estação nova também tem uma estação de tratamento até mais sofisticada dentro da própria estação, e a gente faz isso já, a nossa estação faz tratamento de esgoto antes até de outras, como a estação americana, né, de McMurray, que a gente já fazia antes esse tratamento, né. De tempos em tempos ela é feita uma manutenção, é retirado aquele lodo, e aí isso tudo é trazido para cá, né. A gente tenta, pelo menos, tem essa política de tentar minimizar ao máximo o impacto ambiental nosso, da nossa permanência lá. E você pesquisou só, então, o impacto gerado pela estação brasileira? Você não trabalhou com outras estações? Não, porque é o escopo, né, do que dá para fazer dentro da logística, né, e como era a primeira pergunta que a gente estava fazendo, então a gente delineou bem o experimento e estava dentro do contexto do projeto de monitoramento, então a gente tinha pontos de coleta que eram parecidos aos outros grupos, para que depois a gente pudesse compartilhar esses dados e aí fazer uma análise mais interdisciplinar, assim, do que seria o impacto sobre diferentes indicadores, sobre fauna, sobre a presença de compostos orgânicos, químicos, indicadores de poluição química ou fecal, ou por esgotos, enfim, tem uma série bastante interessante, assim, isso acabou depois, tem um livro, né, que foi publicado sobre esse monitoramento ambiental da Baía do Encantado, desse projeto. Você lembra o nome desse livro? Ele está em inglês, Environmental Assessment. Depois você manda pelo WhatsApp, eu coloco, passo, isso. Eu coloco na descrição. Cris, deixa eu te fazer mais uma pergunta. O resultado final, você chegou mais ou menos naquilo que você esperava, ou você teve surpresas? Olha, acho que assim, na verdade, a gente mais ou menos tinha essa hipótese de que estimulava, mas, por exemplo, saber que em alguns locais da Baía do Almirantado o ambiente ele não é fonte para a atmosfera, ele pode ser sorvedor, eu acho que essa foi uma informação interessante. E eu acho que assim, o fato da gente ver que naquele momento a contribuição com substratos, né, com material orgânico, nutrientes, era mais importante do que com as células em si, eu acho que isso também foi uma informação interessante. Ela foi, apesar do comportamento ser um comportamento que a gente imaginava, né, dada o processo de metanogênese, a gente conseguiu informações que puderam detalhar um pouquinho mais esse processo. Então, acho que isso foi... eu fiquei satisfeita com esse resultado nesse sentido, né? Não satisfeita com o impacto, mas satisfeita com o resultado. Cris, sob o ponto de vista enquanto ambiente sorvedouro, em função de quê? São organismos que se utilizam do metano, é isso? Sim, a gente tem micro-organismos, porque o metano, a ecologia que a gente chama, a ecologia microbiana do metano, é porque os micro-organismos ele tem um papel essencial nesse ciclo do metano, tanto produzindo como consumindo. Então, a gente tem algumas bactérias que são aeróbias, que podem viver na coluna d'água e podem consumir esse metano. A gente pode ter nos sedimentos também, a gente pode ter... então, assim, ali no caso, eu acho que deve existir um consumo na coluna d'água, então, no final, a concentração acaba sendo menor que a da atmosfera, então acaba tendo uma absorção do que, né, pela própria difusão dos gases nos oceanos, então acaba tendo um consumo, né? E também, assim, porque o processo de produção de metano nos sedimentos, que é onde ele vai acontecer mais intensamente, acaba sendo compensado também, em parte, por processos consumidores de metano. Então, a gente tem esse balanço, né?
Então, pode ser que tenha pouca produção, pode ser que o consumo seja intenso, pode ser as duas coisas também. Ok. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera que seja relevante para o contexto da tua pesquisa nesse pós-doc, que você gostaria de colocar? Eu acho que você contemplou bem, né? Eu acho que também eu falei, você me deixou aqui falando, eu tagarela. Mas eu acho que a questão importante dessa pesquisa, de uma maneira geral, de ser uma pesquisa de monitoramento ambiental, e eu acho que é importante também ressaltar que são pesquisas que envolvem dados coletados ao longo de muitos anos, são séries temporais. Então, essa pergunta que você fez sobre, já existiam dados pretéritos, mesmo que a minha de metano não existisse, existem muitos dados temporais, de séries temporais da Antártica, desenvolvidos por pesquisadores brasileiros lá. Então, assim, a manutenção dessa pesquisa, o desenvolvimento de novas também, assim, é muito importante. A gente está num lugar ali que tem uma conexão Antártica-América do Sul, então a gente acaba trazendo contribuições importantes para o nosso conhecimento, para o desenvolvimento tecnológico, que existe toda uma questão também de potencial biotecnológico, né, da Antártica. Então, o que eu queria ressaltar, na verdade, é que parece tão distante da gente, mas a pesquisa na Antártica ela tem uma relevância muito grande, assim, não só por uma questão, né, de ser um serviço, mas porque é um ambiente que ainda traz muitas perguntas para a gente que podem ser muito interessantes de se responder para que a gente entenda. E é um ambiente que está mudando muito rápido agora, né? Então a atenção da ciência se volta muito para isso também. Fala um pouquinho mais, assim, rapidamente, sobre essas mudanças. Se você percebeu degelo acontecendo? Olha, eu vou dizer para você, assim, é claro, gente, assim, eu vou fazer uma ressalva, né, de que essas mudanças não são visíveis numa escala de tempo nossa, né, mas se eu for comparar, assim, a minha experiência de ter passado o final do verão em 2007, para agora, assim, eu vi muito menos neve, vi tudo muito menos, assim, eu tive temperaturas mais altas lá, a gente chegou a pegar um pico de 18 graus na estação, que isso é uma temperatura altíssima, né, se for pensar ali para a Península Antártica. Então, assim, eu não vou dizer para você que eu vi, né, nas minhas viagens, porque eu estaria sendo leviana do ponto de vista científico, mas quando você observa os dados, esses dados já são comprovados, né, de que aquela região da Península Antártica é uma das regiões do planeta que mais tem sofrido alterações em função das mudanças climáticas. Então, a redução das geleiras, o recuo das geleiras é real, o aumento das temperaturas, então isso é um fato comprovado cientificamente mesmo, assim, né? Então, apesar de eu ter visto, eu posso ter visto pontualmente, eu não vou dar um testemunho, não, eu vi as mudanças climáticas, eu estaria sendo leviana, mas isso é um fato mesmo. Então, hoje a gente sabe, assim, que são processos que estão acontecendo e já se faz esses estudos. Então, assim, o que vai acontecer com os ecossistemas antárticos daqui para frente, com esse aquecimento, com as mudanças dos processos ambientais que tem acontecido. Isso é um fato, isso está acontecendo e a gente vai observar isso nos próximos anos, né, nas próximas décadas. Ok. Cris, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, por reservar um tempo aí para conversar com o canal Linha de Divisa. E, como eu já fiz o convite no começo, eu reitero aqui o convite para conversarmos sobre o teu mestrado, teu doutorado, e, particularmente, eu gostaria de bater um papo informal sobre aquela sua experiência que você me contou em off, na prosa prévia, quando você não sei se eu posso falar, mergulhou em profundidade no Oceano Atlântico Sul, aí dentro de uma cápsula de titânio, e eu acho que vai ser de grande interesse, não só científico, como para a sociedade. Muito obrigado, um abração, a gente volta a conversar, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço o convite, foi um prazer, assim, você me deixou muito à vontade, então foi uma conversa muito gostosa mesmo, então fico à disposição, quando você quiser conversar mais. Tá joia, um abraço, até. Até.